Boa tarde a todos. Havendo número legal de parlamentares, declaro aberta a quinta sessão ordinária da Câmara Mirim, neste quarto período legislativo da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Penha, realizada às 15 horas do dia 22 de junho de 2016. Agora teremos um momento cívico com a execução do hino de Penha. Iniciaremos o grande expediente de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno Mirim. Aproveito para informar aos vereadores mirins que desejarem se manifestar em tribuna ao final da sessão, que façam suas inscrições com a vice-presidente até o início da ordem do dia. Considerando que todos os vereadores mirins tiveram acesso à ata da sessão anterior, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a mesma em votação. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé, e quem for a favor, fique como está. Ata aprovada pela maioria absoluta dos presentes. Solicito à segunda secretária que faça a leitura dos expedientes recebidos. Indicações. Número 96 de 2016, do vereador mirim Carlos Eduardo da Costa. Solicita que sejam implantados novos jogos para educação física, pois estão quebrados, sem bolinhas e não dá para jogar nem um pouco na escola João Antônio Rocha de Andrade.
Número 97, 2016, do vereador Mirim Carlos Eduardo da Costa. Solicita que sejam implantadas novas traves, porque as traves estão quebradas e prometeram colocar ainda este ano, mas nada foi feito na escola Antônio Rocha de Andrade. Número 98, de 2016, do vereador Mirim Carlos Eduardo da Costa. Solicita carteiras e cadeiras novas para a escola Antônio Rocha de Andrade, porque algumas já estão quebradas e nem dá para usá-las. Número 99, de 2016, da vereadora Mirim Júlia da Costa de Souza. Solicita livros didáticos para os alunos do 7º ano. Atualmente, existe 3 turmas na escola Manuel Henrique de Assis de 7º ano, e há livros apenas para uma turma. Quando tem aula na mesma matéria, no mesmo horário, os professores querem trabalhar com livros e a outra turma já está usando. Número 100, de 2016, da vereadora Mirim Júlia da Costa de Souza. Solicita manutenção nas lixeiras da pracinha do centro da cidade, pois atualmente há lixeiros, mas são furados. Desculpa. Então, quando jogam lixo, cai no chão e acaba deixando o ambiente sujo. Número 101, de 2016, da vereadora Mirim Ana Caroline Constantilque Cordeiro. Solicita grades novas nas quadras de fora da instituição Professor João Batista Paiva, pois quando as bolas são chutadas ou rebatidas vão para o mato, dando prejuízo para a escola, pois são bolas caras. Número 102, de 2016, da vereadora Mirim Caroline Constantilque Cordeiro. Ana Caroline Constantilque Cordeiro, desculpa. Solicita computadores novos para a instituição Professor João Batista Paiva, pois apenas 6 funcionam. Quando os professores querem mandar as classes para uma pesquisa, tem que ir metade e a outra metade fica na sala. Número 103, de 2016, da vereadora Mirim Ana Caroline Constantilque Cordeiro. Solicita uma área ao ar livre que os alunos possam estudar, ler e frequentar em horários como recreio e antes da aula começar, pois na instituição Professor João Batista Paiva há uma área com árvores que está sem uso nenhum. Seria bom hábito uma área ambiental para os alunos. Número 104, de 2016, da vereadora Mirim Júlia Diane Fischinini. Solicita a retirada de árvores no meio da calçada, pois prejudica a passagem de muitas pessoas, principalmente deficientes. Número 115, de 2016, da vereadora Mirim Júlia Diane Fischinini. Solicita a reimplantação de placas indicando o nome da rua e avenida, pois tem alguns que estão caídos, outros estão escritos em muros e alguns nem tem. Número 106, de 2016, da vereadora Mirim Eduardo Schack Vicente. Solicita novos livros infantis, juvenis e até mesmo adultos para os professores, entre outros, para a biblioteca da Escola Rubens. Número 107, de 2016, da vereadora Mirim Eduardo Schack Vicente. Solicita mais sinalizações nas praias existentes entre Armação e Praia Grande. Número 108, de 2016, da vereadora Mirim Laís Carolino Custódio. Solicita álcool gel e luvas descartáveis para o Centro de Educação Infantil do município, para evitar contaminação de doenças como H1N1, gripes e petico e outras doenças como comuns na infância. Já as luvas irão contribuir para o ato da higienização das crianças, as professoras não sejam contaminadas com alguma doença, como hepatite, e não contaminem as suas mãos no ato de oferecer alimentação aos alunos, pois quanto menor a criança, maior deve ser o cuidado com ela. Garantir o bem-estar da criança é o direito garantido na Constituição Brasileira de 1988. Número 109, de 2016, da vereadora Mirim Laís Carolino Custódio. Solicita o reparo nos buracos em frente à Escola Municipal do bairro de São Cristóvão. Número 110, de 2016, da vereadora Mirim Caroline Custódio. Laís Carolino Custódio. Solicita que a escolha dos professores ACT seja no final do ano letivo, para que o quadro de funcionários das unidades escolares seja completo para o próximo ano, antes que as aulas iniciem. Número 111, de 2016, da vereadora Mirim Elisa Nina dos Passos. Solicita a implantação de câmeras de segurança em pontos estratégicos na rua da cidade, pois a utilização de câmeras de segurança é um dos meios mais eficientes para a prevenção e controle de segurança pessoal e patrimonial. Número 112, de 2016, da vereadora Mirim Ana Caroline Ramalho.
Solicita manutenção no calçadão da Praia do Quilombo, pois está muito quebrado, dificultando assim a passagem de pedestres pelo local, sem contar a questão de acessibilidade. Número 113 de 2016, da vereadora Mirim Ana Caroline Ramalho. Solicita manutenção no ginásio da Coab, pois a Prefeitura de Penha decidiu interditar temporariamente o ginásio de esportes da Escola Básica Horacina Soares Francisco. O motivo são os constantes atos de vandalismo na estrutura e a presença de usuários de drogas. O município também determinou a recuperação imediata do ginásio, mas até hoje o ginásio continua do mesmo jeito, impossibilitando o uso pela comunidade. Número 114 de 2016, da vereadora Mirim Ana Caroline Ramalho. Solicita melhor sinalização nos pontos turísticos de Penha, facilitando assim aos próprios moradores da cidade e aos turistas encontrá-los. Inclusive, essa necessidade já foi levantada por outros vereadores mirins, tanto no mandato de 2016 quanto agora no mandato de 2015, tanto agora no... Desculpa. Essa necessidade já foi levantada por outros vereadores mirins, tanto no mandato de 2015 quanto no mandato de 2016. Número 115 de 2016, do vereador mirim Luiz Henrique Reis Bueno. Solicita novos materiais para a educação física para a escola EEB João Batista Paiva, João Batista Cruz, na localidade do Mariscal, pois a escola não possui materiais adequados para certas modalidades. Terminou. As proposições serão devidamente encaminhadas ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penha, o senhor Clóvis Bergamaschi, para que sejam oficializadas a seus respectivos destinos e alcancem seus objetivos. Neste momento, registramos e agradecemos a presença da Escola João Antônio Paiva e a presença do excelentíssimo senhor presidente da Casa, o senhor Clóvis Bergamaschi. Iniciando a ordem do dia, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno Mirim, solicito a leitura do requerimento número 37 de 2016, da vereadora mirim Ariane Espíndola. Número 37 de 2016, da vereadora mirim Ariane Espíndola. Solicita a seguinte informação: qual a possibilidade de colocar sinalização de área escolar e faixa de pedestre na Escola João Antônio Pinto ainda este ano? Boa tarde aos meus colegas vereadores mirins. Trouxe no meu requerimento a necessidade de sinalizar que a entrada e saída dos alunos, com uma placa de área escolar, e também colocar uma faixa de pedestres para indicar o melhor local para a travessia dos alunos, pais funcionários da Escola João Antônio Pinto, onde eu estudo, assim evitando acidentes. Por isso, peço a aprovação desse requerimento. Obrigada. Iniciando a discussão. Em discussão. Em votação, requerimento número 37 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Solicito a leitura do requerimento número 38 de 2016, do vereador mirim Carlos Eduardo da Costa. Número 38 de 2016, do vereador mirim Carlos Eduardo da Costa. Solicita a seguinte informação: qual a possibilidade de termos novas carteiras e cadeiras ainda este ano na Escola Antônio Rocha de Andrade? Muitas estão quebradas e têm alunos sem cadeiras. Além disso, estão riscadas e têm até palavrões nas carteiras. Iniciando a discussão, com a palavra o autor do requerimento. Boa tarde. Trouxe esse requerimento para atender uma necessidade que existe na escola e que vai beneficiar os alunos. Obrigada. Em discussão. Em votação, requerimento número 38 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Solicito a leitura do requerimento número 39 de 2016, da vereadora mirim Júlia da Costa de Souza. Número 39 de 2016, da vereadora mirim Júlia da Costa de Souza. Solicita a seguinte informação: existe algum projeto cultural que envolva as escolas municipais e estaduais, como dia de apresentações de danças, poesias, músicas, entre outras?
Iniciando a discussão, com a palavra a autora do requerimento. Boa tarde. Tenho a curiosidade de saber se há algum projeto envolvendo as escolas municipais e estaduais, pois ano retrasado, se não me engano, houve o Dia Cultural, que envolveu apenas as escolas municipais. Então, gostaria de saber se há uma possibilidade de incluir as escolas estaduais. Conto com o voto favorável de vocês. Obrigada. Em discussão. Em votação, o requerimento número 39 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Solicito a leitura do requerimento número 40 de 2016, da vereadora Mirim, Ana Caroline Constantilque Cordeiro. Número 40 de 2016, da vereadora Mirim, Ana Caroline Constantilque Cordeiro. Solicita a seguinte informação. Qual a possibilidade de comprar livros atrativos para jovens na biblioteca da escola Professor João Batista Paiva? Existe alguma possibilidade de reforma da biblioteca da escola? Caso tenha, em quanto tempo? Iniciando a discussão, com a palavra a autora do requerimento. Primeiramente, boa tarde a todos. Trouxe esse requerimento por um atrativo para todos, pois o livro é um atrativo que a maioria das pessoas gostam. E para incentivar os alunos a lerem, pois o acervo atual está desatualizado, vamos dizer assim. Em discussão. Em votação, o requerimento número 40 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Solicito a leitura do requerimento número 41 de 2016, da vereadora Mirim, Júlia Jennifer Schettini. Número 41 de 2016, da vereadora Mirim, Júlia Jennifer Schettini. Solicita a seguinte informação. Existe alguma lei municipal, estadual ou federal que exige a implantação de placas nomeando as ruas e os logradouros em geral? Iniciando a discussão, com a palavra a autora do requerimento. Boa tarde a todos. Trouxe esse pedido porque percebi que em várias ruas e avenidas não estão nomeadas. Como que nossa comunidade e turistas irão se localizar sem placas? Conto com o apoio de vocês para aprovar esse requerimento. Obrigada. Em discussão. Em votação, o requerimento número 41 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Solicito a leitura do requerimento número 42, de autoria da vereadora Mirim, Laís Caroline Custódio. Número 42 de 2016, da vereadora Mirim, Laís Caroline Custódio. Solicita as seguintes informações. Existe alguma associação de moradores do bairro de Santa Lídia? Se existe, qual o valor arrecadado por ano e quais são as fontes desses valores recebidos? Solicito ainda o relatório de destinos das verbas recebidas e suas devidas aplicações. Iniciando a discussão, com a palavra a autora do requerimento. Boa tarde a todos. O motivo do meu requerimento é porque uma associação responsável tem o dever de comunicar e esclarecer as verbas que vêm para o bairro e como são utilizadas para benefício da comunidade. Muito obrigada a todos. Em discussão. Em votação, requerimento número 42 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Solicito a leitura do requerimento número 43 de 2016, da vereadora Mirim, Ana Caroline Ramalho. Número 43 de 2016, da vereadora Mirim, Ana Caroline Ramalho. Solicita a seguinte informação. Segundo cidadãos, após verificar as contas de luz do ano de 2015, na qual houve um grande aumento em sua tarifa, incluindo bandeira vermelha, também verificou-se o aumento da Contribuição Social para Iluminação Pública, COSIP.
Quando a tarifa da conta de luz diminui, o valor da COSIP se manteve o mesmo. A pedido, questiona-se agora, após a redução da tarifa no mês de março de 2016, qual o motivo pela qual o valor da COSIP não baixou também? Em discussão, com a palavra a autora do requerimento. Boa tarde, primeiramente, meus colegas vereadores, a Escola João Batista Paiva. Então, esse requerimento foi uma... Eu e minha irmã, a gente estava conversando, então ela jogou essa ideia no ar. Ela tem acompanhado a conta de luz dela e eu pesquisei também e foi dito assim... teve uma época, ano passado, e no começo desse ano, em que as contas de luz estavam muito caras, pelo fato de estar com escassez de água, etc. Então, tinha aquele negócio que o governo tinha mandado sobre as bandeiras vermelha, verde, amarelo, eu acho que era também. Então, quando foi incluso esse projeto do governo, a percentual da COSIP também aumentou. Então, a COSIP é a iluminação pública. Então, como já baixou, como esse tempo de crise já passou, e como o valor da conta de luz e de água está mais baixo, então eu queria saber pelo motivo que também não baixou a COSIP. Só isso. Em discussão. Em votação, requerimento número 43 de 2016. Quem for a favor, fique como está. Quem for contrário, se manifeste ficando de pé. Requerimento aprovado por maioria absoluta dos presentes. Encerradas as votações, iniciaremos as considerações finais. Fará uso da palavra a vereadora mirim Ana Caroline Ramalho. Boa tarde de novo, meus colegas vereadores, a escola que foi convidada, ao presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Clóvis Bergamaschi. Dia 21 de julho é o Dia Mundial do Skate. Sua história é: o skate é um desporto inventado na Califórnia que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos, equilibrando-se em uma prancha, chamada shape, dotada de 4 pequenas rodas e 2 eixos chamados de trucks. Com o skate, executam-se manobras com baixos e altos graus de dificuldade. No Brasil, o praticante de skate recebe o nome de skatista, enquanto que em Portugal recebe o nome de skater. O skate é considerado esporte radical, dado seu aspecto criativo, cuja proficiência é verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados. No início da década de 1960, os surfistas da Califórnia, mais ou menos na cidade de Los Angeles, queriam fazer das pranchas um divertimento também nas ruas, em uma época de marés baixas e seca na região. Inicialmente, a nova maneira de surfar foi chamada de sidewalk surf. Em 1965, surgiram os primeiros campeonatos, mas o skate só ficou reconhecido uma década depois. A cultura do skate é repassada década após década, desde 1960 até os dias de hoje. Cada década que passa, o esporte é melhorado e aperfeiçoado para que a prática dele seja mais desafiador. Benefício do skate. De acordo com o artigo de Álvaro Luiz Penteado Santos, de 2012, entre os benefícios do skate é o social, pois, ao contrário de muitos esportes, o skate não tem idade inicial e nem limite. Não há classe social, condição física ou técnica. O objetivo é de se divertir, embora seja um esporte individual. Os skatistas costumam praticar o esporte em grupo a fim de aprender novas manobras e estreitar laços de amizade. Essa data é uma homenagem a todos os praticantes do skatismo, um tipo de esporte bastante popular em todo o mundo, principalmente entre os jovens. O Go Skateboard Day foi criado em 2004,
por iniciativa da Associação Internacional de Companhias de Skate, uma associação fundada em 1994. Vários países ao redor do mundo aderiram a essa comemoração, inclusive o Brasil. Aliás, os skatistas brasileiros são renomados internacionalmente, como Lincoln Eda, Sandro Mineirinho Dias e Bob. Vários eventos são organizados nesses dias, promovendo apresentações ao público e competições amadoras entre os skatistas, por exemplo. Afinal, o objetivo do Dia Mundial do Skate é diversão. Além disso, o desejo é promover a cultura e criatividade que envolve o skateboard. Curiosidades. A proibição do skate na Noruega no período de 1978 e 1989, após a venda de skate eram proibidos e a proibição era devido à quantidade elevada de ferimentos causados pelo skate. A proibição levou os skatistas a construir rampas nas florestas ou em outras áreas isoladas, tentando fugir da polícia. Militares nos Estados Unidos. Relatou-se publicamente que o Corpo de Marines nos Estados Unidos testou o skate nos anos 90, em combate urbano, mais perto do possível, para manobras dentro de construções, prédios, para detectar fios, detectadores de movimentos, detonadores de minas e fogo de atiradores. Não se sabe ao certo de onde surgiu o skate, mas muitos falam que vieram do surf, outros dos patins quebrados, com suas partes e montavam o skate com uma madeira. A primeira pista de skate da América Latina foi inaugurada em 4 de dezembro de 1976, no município de Nova Iguaçu. A pista localizada na Praça Ricardo Xavier também foi palco da primeira competição de pista de skate no Brasil. Tenho a informação que, por meio de um vereador, foi trazido um valor específico para a construção para a pista de skate em nosso município. Inclusive, o Poder Executivo já fez a licitação para começar a construção e, por isso, parabenizo os envolvidos por trazer um benefício para a juventude da cidade. Agradeço a atenção de vocês e tenham uma boa tarde. Agora chamo para a tribuna o vereador mirim Carlos Eduardo da Costa. Bom dia a todos, aos que nos acompanham pela TV Câmara e bom dia também aos meus colegas vereadores mirins. Hoje vou falar de como funciona o sistema político brasileiro. Participar do processo político e poder eleger seus representantes é um direito de todo cidadão brasileiro. No entanto, a grande maioria da população vota em seus candidatos sem a mínima noção de como funciona o sistema político. Em questão, como sabemos, o Brasil é uma república federativa, presidencialista, porque o chefe de Estado é eletivo e temporário, pois os estados são dotados de autonomia política, porque ambas as funções de chefe de governo e chefe de Estado são exercidas pelo presidente. O poder do Estado é dividido entre órgãos políticos distintos. A teoria dos três poderes foi desenvolvida por Charles de Montesquieu em seu livro O Espírito das Leis, baseado na afirmação de que só o poder freia o poder. O mesmo afirmava que para não haver abusos, era necessário, por meios legais, dividir o poder do Estado em executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, esses são exercidos, respectivamente, pelo Presidente da República, Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. O Executivo possui a função de fazer as leis funcionarem. O Presidente pode votar ou sancionar as leis pelo Legislativo, editar medidas provisórias, etc.
O legislativo é responsável por idealizar as leis e julgar as propostas do presidente. Agradeço pela atenção e obrigado. Neste momento, a vereadora mirim Júlia Jennifer Schettini fará seu discurso. Aos vereadores mirins, alunos e professores presentes, ao presidente da casa, boa tarde. As leis foram feitas para que haja organização na sociedade, mostrando que cada cidadão tem respeito pelo próximo. Todos têm o direito de conhecer as leis, mas isso não é a realidade. Muitos alegam seu conhecimento, portanto não as cumprem, sendo que por esse motivo não haja desculpa. Imagine um povo que desconhece e tem como cobrá-las. Imagino que, em vez de construir presídios, podiam dar ao povo acesso à educação de qualidade. Um povo sem educação é um povo de fácil manipulação. Também acho que a linguagem mostrada nos parágrafos e nos artigos deveria ser simples, de fácil entendimento. Um país sem leis, as pessoas podiam fazer o que bem entender, mas temos que cumprir as regras, leis, onde as pessoas se baseiam para escolher o que é certo e o que é errado. Diante disso, podemos perceber os quantos as leis são importantes na nossa sociedade. Obrigada. Fará uso da palavra a vereadora mirim Ana Caroline Constantil. Para todos os meus colegas vereadores mirins, do pleito de 2016, para o presidente da casa, Clóvis Bergamaschi, para os que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, aos meus colegas de escola, faço referência também ao diretor Rosmauro Fassbinder e à professora Edneia Correia. Estou contente pela presença de cada um aqui hoje. Vim falar um pouco sobre a nossa escola e sobre as melhorias que estou tentando trazer para essa casa de leis. A escola tem um bom aprendizado e é um bom local de convívio. Como toda escola precisa de melhorias, e é o que estou tentando trazendo ideias para melhorar nossa escola. Agora, irei falar um pouco sobre o que já foi feito por órgãos competentes da escola, pois, como disse minha colega Ariane Espíndola, pouco notam o que é feito e muito notam o que não é feito. Já foram pintadas as janelas do banheiro feminino, pois a janela é baixa e as garotas ficavam constrangidas quando iam ao banheiro. Foram trocadas as telhas do ginásio da escola, pois quando chovia, molhava o ginásio em algumas partes e prejudicava as aulas. Foram pintadas as salas da parte de dentro, pois as paredes estavam todas riscadas. Foram compradas bolas de futsal e vôlei novas para as aulas, pois as antigas não estavam boas, e muito mais. E agora, irei estar um pouco sobre o que já solicitei para melhorar nossa escola. Já solicitei ônibus novos apenas para os alunos do Paiva, pois os atuais vão completamente lotados. Já solicitei por mais segurança na nossa escola, colocando câmeras de segurança para proteger os alunos e os funcionários. Já solicitei ônibus gratuitos para saídas de campo para as escolas estaduais, pois é cobrado, sim, é cobrado. Já solicitei sinalização da área escolar, pois não há nenhuma placa avisando que acima do morro tem uma escola. De outras perguntas de alunos do 6º ano, que estavam com dúvidas em relação ao programa Câmara Mirim. Enfim, é isso. Obrigada por terem me colocado aqui. Agradeço novamente pela presença da minha escola, da professora Neia, de Geografia, e do diretor Záquio. Tenha uma ótima tarde. Obrigada. Passo a condução dos trabalhos para a vice-presidente, porque o assunto é do meu interesse. Convido o senhor Luiz Henrique Reis Bueno para ler o seu discurso na tribuna.
Boa tarde a todos. A política tem um papel fundamental no dia a dia em nossas vidas. Pois queiramos ou não, gostamos ou não, a política é um elemento que está intrínseco em todo o nosso meio social. Exemplo: vivemos num país onde nós, cidadãos de comum, estamos deploravelmente decepcionados com os políticos corruptos, que não hesitam em praticar o peculato, prevaricação e corrupção. Pois sabedores que gozam de foro privilegiado, coisas de Brasil, sabem que dificilmente irão responder pelos seus delitos contra o Estado. E pergunto: quem é o Estado? Ora, o Estado somos nós, cidadãos brasileiros, que vemos nossos verdadeiros direitos sendo sequestrados por grande parte dos políticos que fazem da coisa pública dinheiro nosso arrecadado através da segunda taxa tributária mais alta do mundo civilizado, algo como se fosse seu fundo de quintal. Queimam e torram a revelia, pois nós, o povo, nada é quem bancamos toda essa orgia. A política, então, está presente em nosso cotidiano, porém, infelizmente, grande parte da massa brasileira não se interessa em lutar pelos seus verdadeiros direitos assegurados na Constituição e dizem amém a qualquer programa paternalista e não menos assistencialista. A política exercida aqui em nosso país é a causa maior que gera violência. A falta de moradia, de habitação, falta de estradas, falta de ferrovias, falta de portos e principalmente a falta de ética, que a cada dia é corroída justamente por aqueles que ocupam cargos políticos na incumbência de defender e bem representar aqueles que o elegeram, pois são muito bem pagos para exercer o cargo eletivo, mas na ganância e na mente doentia e fecenina usurpam e denigrem nossas vidas. Mas agora eu vou fazer um lembrete. Não se esqueçam que quem pode mudar este cenário somos nós, e que se não fizermos, ninguém faz. Obrigado a todos pela atenção. Agora passa a presidência para o senhor Luiz Henrique Reis Bueno. Fará uso da palavra, neste momento, a vereadora mirim Ariane Espíndola. Boa tarde a todos os presentes. O hábito da leitura é um dos mais importantes para o desenvolvimento do intelecto e também o caminho mais curto para adquirir o conhecimento. Em meio ao boom tecnológico das últimas décadas, esse hábito acabou ficando de lado, sendo substituído primeiro pela televisão, depois pelos computadores, pelos videogames e agora pelo smartphone. A leitura é a maneira mais antiga e mais eficiente até hoje de adquirir conhecimento, e é preciso desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito chato e monótono. Ao contrário de que muitas pessoas acreditam, ler revistas, sites, gibis, livros de romance, entre outras leituras de entretenimento, e tão eficaz quanto ler um livro técnico. A diferença é que ler sobre algo técnico oferece conhecimento sobre aquele determinado assunto, enquanto ler sobre variedades estimula o raciocínio e melhora o vocabulário. A leitura melhora o aprendizado dos estudantes, pois estimula o bom funcionamento da memória, aprimora a capacidade interpretativa, pois mantém o raciocínio ativo, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos. Quem lê muito conversa sobre qualquer coisa e consegue formar opiniões bem fundamentadas. Obrigada.
Chamo agora para a tribuna a vereadora mirim Laís Caroline Custódio. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouco de uma das minhas solicitações. Anteriormente, falei sobre educação, que é a chave para um país melhor. Por isso, hoje venho dizer a toda a casa a importância da organização do nosso município, em todos os seus segmentos, Secretaria de Saúde, Obras, Educação, etc. Nesse momento, percebemos que a educação está vinculada fortemente com a política, de modo negativo, infelizmente. Poderes são dados aos vereadores para escolherem quem irá ser diretor da escola. Aqui peço que ocorram eleições onde a população participe. As aulas começam sem um quadro de funcionários completos, devido à falta de organização de provas e seletivos. Aí eu pergunto: vocês já viram algum time de futebol iniciar uma partida faltando algum dos seus jogadores? E eu respondo: não, porque existe até jogadores na reserva se necessário for. Educação não é um lugar de cabide de emprego. Vamos valorizar os profissionais que já trabalham há anos e ganham parecidos com aqueles que iniciaram agora. Precisamos não perder o respeito pelos professores, que são imprescindíveis em nossa formação de cidadão. Por isso peço comprometimento e responsabilidade a todos os presentes na casa. Com uma boa educação, somos capazes de expandir para uma visão crítica, tendo atitudes sustentáveis, pois é isso que o nosso Brasil necessita. Obrigada a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, ficando convocados os nobres vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, dia 10 de agosto, às 9 horas, após o recesso de julho. Obrigado pela presença de todos e tenham uma ótima tarde.